Um festival de especulações a respeito de o que acontecerá em 2023 com a economia internacional. Nós sabemos que em algumas crises internacionais, por exemplo, em 29, na grande crise de 29 que mergulharam numa depressão econômica, que levou inclusive a uma mudança política, algo inédito, no governo Roosevelt. Ele foi eleito já com a crise com 3 anos desencadeada, tomou posse em 33 por primeiro mandato, e inaugura então o que eles chamaram de New Deal, novo acordo, que tinha muito ali das ideias keynesianas, de participação do Estado no reerguimento da economia, infraestrutura. O desemprego nos Estados Unidos foi a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Onde houve o recrutamento em massa. Além disso, a atividade industrial relacionada à guerra entrou numa atividade febril e empregou muita gente. Os salários subiram, etc. Mas ali no começo dos anos 30 era um negócio devastador. E foi uma crise mundial. Houve efeitos no mundo inteiro. Só que a economia era, obviamente, muito menos diversificada do que hoje. Muitíssimo menos diversificada. E, além disso, a dependência entre os países, o sistema que estabelece uma interdependência permanente, com a definição, inclusive, de onde será produzido o quê, isso não existia. Então, ao mesmo tempo em que havia menos atividades que pudessem colaborar na retomada da economia, na geração de empregos, no crescimento da renda, as atividades relevantes eram muito menos. A indústria tinha já uma diversidade, mas muito menor do que a de hoje. A agricultura tinha um impacto socioeconômico muito diferente do que tem hoje. A construção civil era tudo muito diferente. E, além disso, alguns países conseguiam, mesmo enfrentando crise financeira, conseguiam não ter uma crise socioeconômica, de depressão, de fome, porque não havia esse nível de interdependência mais dinâmica, produz muito mais riqueza, gera muito mais riqueza, estabeleceu, com seu desenvolvimento tecnológico, a demanda por trabalhadores em novíssimas áreas, abrindo aí horizontes tremendos. Em compensação, a mesma tecnologia fechou muitos postos de trabalho, lançou no anacronismo uma série de atividades humanas na indústria, na agricultura. As pessoas foram substituídas pela tecnologia, pela máquina, no caso das fábricas mais avançadas, pelo robô, que é a robotização da produção. E você tem, na verdade, sistemas computadorizados hoje que levam uma máquina a substituir 200 pessoas numa colheita na roça. Então, há um impacto grande. Isso também produz desemprego, mas abre, paralelamente, uma série de outras oportunidades de trabalho. Trabalhos novos, demandas novas, para que a mão de obra seja inserida ou, em alguns casos, reinserida nesse mercado de trabalho. Porém, é dado como certo que, principalmente nos países mais avançados, muito rapidamente, grande parte da população não terá uma atividade específica, remunerada. E a discussão é como o Estado suprirá isso. É por isso que falam em renda mínima universal, né? Um dinheiro mínimo ali mensal para todo mundo, etc. Agora, essa história de diversificação e de interdependência
ela provoca situações novas. Quando a gente olha para 2023, com o cenário atual sendo a única referência, o que a gente tem? Uma desvalorização de algumas commodities, não porque elas deixaram de ser importantes, mas porque houve uma redução da demanda dos grandes mercados. Em alguns casos, os Estados Unidos, em alguns casos, a União Europeia, em alguns três. Porque tivemos preços recordes de commodities no ano passado e no começo deste ano, atingindo aí agricultura e mineração, mas esses dois setores, que são clássicos das commodities, né, junto com o petróleo, esses dois setores olham para 2023 e veem tudo nublado, porque vai depender daquilo que não é controlável. E falando em controlável, é muito comum, isso não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos tem acontecido, na Europa acontece, com esses demagogos todos, né, que hoje são figuras comuns na política mundial. É uma circunstância internacional ligada a essa interdependência e também ligada à divisão do trabalho internacional, que é a base da tal globalização, e que é um erro, a pandemia mostrou isso, mas muitas vezes circunstâncias decorrentes do que acontece nesse mercado internacional levam, por exemplo, a um período de prosperidade em um país. E aí o que acontece? O sujeito bate no peito e sai dizendo que foi ele que conseguiu aquele período de prosperidade. Ou então, foi ele que fez a inflação desabar. E às vezes, por exemplo, todo mundo se lembra aí do caso do Meirelles, né? Houve uma depressão tal no consumo nacional, aquele período de estagflação foi substituído por um período de queda acentuadíssima da atividade econômica, que por sua vez levou à queda acentuada da inflação. Era a relação oferta e procura, a velha lei irrevogável. Essa é como a lei da gravidade. Não adianta espernear. Ela está dada e não será removida. Então a lei da oferta e da procura determinou a queda da inflação. O Meirelles não teve dúvida. Não só disse que era o responsável, como usou isso para fazer sua campanha presidencial, que era a história do chama o Meirelles, né? Apertou, chama o Meirelles, tal. Isso é o Joe Biden, por exemplo. Ele, quando houve aquele boom econômico, que era inevitável, se o Pato Donald estivesse na Casa Branca, haveria aquele crescimento econômico. Ele, claro, chamou para si. É minha obra. Quando a inflação deu as caras e começou a subir e roçou ali nos 10%, nos 2 dígitos, ele saiu gritando, é culpa do Putin. Vergonhoso, né? Porque antes da guerra já estava desencadeado o processo inflacionário. Aliás, o Biden, ele é um campeão de erros em curto espaço de tempo. É impressionante como ele tem errado. Em política internacional, em política interna. Mas é alguém em quem devemos prestar atenção, porque a economia dos Estados Unidos, obviamente, será decisiva para o que vai acontecer em 23. Assim como a China. Como será a China e as suas tentativas
tentativas de seu governo, do governo de Xi Jinping, para a volta da plena atividade econômica. Porque a China ainda está em desaceleração. E está tentando enfrentar esse cenário com aquela cartilha do Roosevelt, lá do começo dos anos 30, e que ainda hoje é usada nos Estados Unidos. O Trump iniciou um investimento em infraestrutura para a recuperação de empregos e, obviamente, para que houvesse aumento da renda média, com investimentos públicos. Não, porque tem uma conversinha de liberalismo, nunca fomenta coisa alguma na economia dos Estados Unidos. Isso é uma piada, né? E não é só agora, não. Não é só desde o momento em que o Roosevelt aplicou ideias da social-democracia original, né? Não essa porcaria que hoje é esse fantasia de social-democracia. Mas a social-democracia lá do Bernstein, né? E que estabelecia o quê? Em vez de o confronto capital-trabalho, seria a construção de uma sociedade de impostos altos, que, no entanto, tornaria a base da sociedade, os trabalhadores, consumidores, proprietários de suas casas, com seus próprios veículos, com alto nível de consumo, e que isso seria bom para todo mundo. O mercado interno vital para o capital. Tem gente que até hoje faz de conta ou realmente não enxerga que o mercado interno é fundamental. Mas, muito antes do Roosevelt aplicar conceitos da social-democracia lá no novo acordo que ele fez no início dos anos 30, no New Deal e tal, no século XIX, os Estados Unidos tiveram um desenvolvimento muito ligado à ferrovia. E o investimento em ferrovia, embora houvesse ali muitas e muitas empresas particulares explorando o negócio, investindo no negócio, ampliando o negócio, mas a base para que a ferrovia fosse o meio de levar gente, capital, progresso, desenvolvimento, mercadoria. Isso foi fundamental no século XIX para os Estados Unidos. E houve participação do Estado. E mais, a Holanda, que quando se liberta da Espanha, olha para a Inglaterra, para a Revolução Industrial e faz sua própria Revolução Industrial. Mas o Estado holandês, assim como o Estado inglês, eles patrocinaram companhias privadas. Isso é citado pelo Adam Smith. O genial Adam Smith, no caso específico de Inglaterra e Escócia, ele menciona isso claramente. O Estado como a plataforma inicial para investimentos de companhias, inclusive aquelas que foram para a Ásia e para a África. Ora, a China está apostando muito nessa ideia keynesiana, né, do investimento em infraestrutura. Façamos pontes, mesmo que não haja necessidade. Façamos estradas, mas aquela estrada é nova. Ampliem-na. Quadrupliquem-na. Precisamos de empregar pessoas. Porém, a China, que, claro, é um país exportador, ela precisa do mercado europeu, do mercado americano, mas ela é também, isso é inevitável, um grande mercado consumidor, é uma grande importadora
e, claro, de minério, inclusive minério que é usado na indústria de alta tecnologia, e de comida. E é bom lembrar que a China está enfrentando agora, em 2022, uma seca terrível. A China tem basicamente 10% do seu imenso território. A China é maior que o Brasil, mas só 10% de suas terras são agricultáveis. Para valer. Você pode ter lugares ali para uma agricultura localizada, familiar, para sustento de quem vive ali. Mas para escala comercial, para alimentar 10% das terras que são agricultáveis. E há muitos terrenos rochosos, etc. Então ela precisa de comida. E o Brasil, claro, tem um papel especialíssimo no fornecimento da comida. Não só para as pessoas, mas também para as criações, né, para os animais. E minério. E nesses dois aspectos entram Brasil e vários países da África que hoje têm contratos importantes com a China. A Austrália poderia ser um fornecedor importante, muito mais importante do que é, de carne. Mas a relação entre China e Austrália é cada vez pior. E a relação entre China e Estados Unidos é cada vez pior. É bom lembrar que o governo americano aprovou agora um novo pacote para a entrega de armas para Taiwan. E isso, claro, torna ainda mais difícil a relação entre Pequim e Washington. E tudo isso vai, já em 2023, ter consequências econômicas. O quanto a China vai crescer? Porque a China está apostando demais em infraestrutura. Ela reduziu aqueles créditos fantásticos para a construção civil, tanto que gigantes da construção civil entraram em colapso na China. Mas ela precisa aumentar a renda interna. Essa é a questão-chave. É preciso que a China chegou num estágio de desenvolvimento econômico que ela não pode limitar-se a exportar o que ela produz na indústria e importar comida e minério. Ela precisa de um mercado interno importante, que ela já tem para alguns produtos, é óbvio, carros, celulares. Olha o que a China produz de carro hoje, negócio impressionante. Celulares, a Apple perde cada vez terrenos importantes na China e em outros países da Ásia, porque já há produtos iguais, né, idênticos, sendo produzidos ali. E há sempre a campanha nacionalista para que se privilegie o que é produzido ali. Então, resta a Europa. Porque os Estados Unidos, geralmente, a volta à plena atividade é muito rápida, por ser uma economia muito desregulamentada em comparação com os outros países. Muito mais regulamentada do que foi no passado. Mas ainda menos que os outros países. E de resto, Canadá sofrendo uma barbaridade, com queda da atividade econômica e alta da inflação. Isso tem acontecido na Alemanha, na Itália. E na Itália, provavelmente, isso vai dar muito voto para populistas na eleição agora de setembro. Setembro tem eleição na Itália. Mas o complicado é o que tem acontecido em países pobres. Países que, assim que foi abalada essa relação de interdependência, que funcionava mal, mas funcionava, mergulharam em recessão profunda junto com a inflação, a estagflação, que é um cenário terrível na economia de um país. A África do Sul está vivendo isso. Então, os produtores brasileiros, há extremos, alguns achando que 2023 será terrível, porque haverá redução dos preços das commodities e provavelmente o mercado interno não estará suficientemente aquecido
para absorver a produção que não for para fora, mas há outros olhando para o mesmo cenário nublado e enxergando outras coisas, enxergando muitas possibilidades, porque a China não vai deixar de comprar e o Brasil vai vender. Os Estados Unidos e a União Europeia, que são mercados importantíssimos para o Brasil, são dúvidas maiores. Mas a tendência é que os Estados Unidos, pela sua própria natureza de produção econômica e de relações econômicas, volte a demandar produtos industriais brasileiros rapidamente. A Europa é outra história, né? A Europa entrou num buraco, uma mistura de burocracia, regulamentação excessiva, falta de investimento. Hoje, uma indústria no Brasil, ela tem um custo energético. A energia que ela usa para produzir é 14 vezes mais barata do que a média europeia, da União Europeia. Então, tem muito investidor que está deixando de olhar para a Europa porque o custo é gigantesco e a economia não anda, né? Você não tem nenhuma expectativa de um crescimento rápido a curto prazo. Ronald.